Vamos lá, meus irmãos, começando aqui a nossa gravação da nossa aula, nossa sexta aula de Educação Religiosa 1. Quero ler um texto com vocês e já oramos pedindo a misericórdia do Senhor. Mais uma vez, boa noite, irmãos. Boa noite, graça e paz. Boa noite, pastor. Boa noite, irmão Gil. Quero ler um texto com vocês que está em Mateus 16, do versículo 16 em diante. Do 16 ao 20. Vamos ler a partir do 15, aliás. Do 15 ao 20. Mateus 16. Hoje, nossa sexta aula de Educação Religiosa, nós vamos trabalhar apenas no livro-texto. Eu já estou disponibilizando para vocês um vídeo também, que é um vídeo, não é obrigatório, mas vai ser muito bom, porque é um vídeo de mentoria de Howard Hendricks. Gil, aproveitando, depois me manda o seu... Me fala agora o seu e-mail, Gil. É Ivandilson, né, meu nome, .s.n, @gmail.com. Ótimo. Depois nós encaminhamos também para o pastor Johnny esse vídeo, que eu não estou com o e-mail dele aqui. Já estou encaminhando para vocês, tá? Esse vídeo vai ser muito bom porque é um treinamento de mentoria, é uma pérola, irmãos. Howard Hendricks foi um dos maiores líderes, é um dos maiores líderes, eu não sei se ele ainda está vivo, eu creio que sim, que o mundo já teve, e ele é cristão. E ele atua muito nas áreas governamentais e empreendedoras. Então pensem assim, uma pessoa que se tornou um grande líder. Na aula de hoje a gente vai tratar sobre um assunto do capítulo 2, então já estou aproveitando e encaminhando esse vídeo para vocês assistirem, tá bom? Voltando, quero ler o texto aqui, porque hoje a gente vai trabalhar apenas na nossa aula, no nossa apostila, aliás, e vai ser muito interessante porque a gente vai estar pontuando vários assuntos e eu pretendo prosseguir bastante material com vocês, como eu disse semana passada. Esse livro, ele é um livro bem objetivo, mas ele é muito rico. E semana passada nós trabalhamos em várias frases, né? Várias frases. Eu, particularmente, sou apaixonado por frases. Sou apaixonado por máximas, né? Como eu falei semanas atrás. Palavras não são apenas palavras, são conceitos, são ideias. Ideias que temos, ideias que aprendemos. E são máximas também. E esse livro ele é repleto de ideias, é repleto de máximas, né? Você tem gostado do livro? Muito bom. Eu ouvi um pouquinho do livro hoje pela manhã indo trabalhar. Maravilhoso. O livro realmente é muito... E eu vou dar dica aqui para vocês. Peguem e grifem aquilo que mais realmente for importante para vocês, porque a gente vai estar trabalhando nessas ideias. Porque, irmãos, antes de ler o texto bíblico, quando a gente fala sobre pedagogia de Jesus, ou educação religiosa com o foco na vida religiosa, a gente tem que lembrar o seguinte, que os nossos grandes heróis da Bíblia, começando pelo principal, que é Jesus, ele não teve uma formação numa escola clássica. A formação de Jesus foi a formação realizada aonde? Pelo poder do Espírito Santo, na própria vida dele, sendo aplicado
debaixo da tutela de José e de Maria, aprendendo muita coisa onde? Aprendendo muita coisa na sinagoga de Cafarnaum, ou seja, que escola é essa? Que escola é essa? Aí você talvez diga assim, mas Jesus era Deus. Sim, ele era Deus. Mas ele era homem também. E a gente tem que lembrar de Filipenses, que diz que ele se esvazia. Então, quando a gente pensa nele como grande líder de toda a humanidade, o grande pedagogo, o grande mestre, nenhum mestre se compara a ele, é fascinante quando a gente pensa assim, que a formação dele dependeu mais dele do que as circunstâncias ao seu redor. Pode ver. Jesus é o grande exemplo desse que é forjado no meio do lodo, no meio da terra, no meio do barro, no meio do campo, no meio da simplicidade. Ele não foi forjado numa escola alexandrina, ele não foi forjado numa escola socrática, aristotélica, ele não foi forjado nem mesmo como os líderes religiosos nas escolas dos grandes pensadores. Paulo passou por aquela escola. Então, hoje, se Deus permitir, a gente vai começar a trabalhar no capítulo 2, mas antes da gente ir para lá, a gente vai ver aqui no finalzinho do capítulo 1 sobre essa grandeza dele, e por isso que eu falei para vocês, grifem o livro, grifem, porque quando a gente pega também a vida dos apóstolos, a gente vê que, com exceção de Paulo, todos eles foram simples. Então, eu quero ler um texto aqui, que é esse texto que eu mencionei para vocês, do versículo 15 ao versículo 20, porque hoje, se Deus permitir, a gente vai trabalhar muito sobre a vida dos apóstolos. Então, qual que é a minha ênfase aqui nesse texto inicial? Que o maior mestre de todos, ele nos ensina demais sobre muita coisa na vida. E os seus discípulos vão nos ensinar o tempo todo. Ora, se eles chegaram tão longe, por que nós também não podemos chegar? Eu acredito que essa é uma mensagem que o Espírito de Deus passa para nós. Se eles chegaram tão longe, com tanta excelência, por que nós não podemos também ir muito mais além do que pensamos ou imaginamos? Eu quero acreditar que a nossa vida, ela foi planejada e matriculada na escola divina. E que a nossa história, a nossa vida tem um papel enorme em construir algo para Deus e para o ministério e para todos aqueles que estão ao nosso redor. E a matéria-prima onde Deus vai nos forjar é a nossa vida, é a nossa família, a nossa igreja, a nossa comunidade. E isso, para nós, ao mesmo tempo que parece ser pequeno, também é grande. É pequeno porque quando a gente pensa em pessoas ilustres que fizeram proezas e tiveram uma formação boa, aí a gente se apequena. Mas é grande porque quando a gente olha para Jesus e olha para os apóstolos e olha para a vida dos profetas, aí é grande porque a matéria-prima de Deus na vida deles não foi muito diferente da matéria-prima de Deus para a nossa vida. Ou seja, é possível chegar lá também. Então é pequeno na perspectiva humana. Todos nós gostaríamos talvez de ter nascido na Europa, uma família de nobres, numa universidade magnífica, ou quem sabe aqui no Brasil, numa família brilhante, rica, com uma formação magnífica, pais que já nos deixam uma herança enorme, mas não foi isso que Deus nos deu. Deus nos deu a vida que Ele sonhou para nós. Eu aprendi com um pastor que ele dizia assim: eu não consegui eu não consegui a vida que sonhei. A gente tem muitas vezes, a gente ouve muito essa frase, né? Eu estou vivendo a vida que eu pedi para Deus e que eu sonhava, né? E o pastor Paulo de Souza Oliveira Júnior, filho do Dr. Paulo, ele dizia assim: eu não tenho a vida que eu sonhei ou que eu pedi para Deus. Eu vivo a vida que Deus sonhou para mim e que Ele deseja para mim. Olha que fantástico. Muda a perspectiva, né? Todos nós temos uma vida que a gente sonha em alcançar. Mas, na realidade, eu acho que a grande lição para nós não é alcançar a vida que sonhamos, mas sim viver a vida que Deus sonhou para nós. Esse pensamento é fantástico. Aprendi com o filho do Dr. Paulo.
né? Paulo Souza Oliveira Júnior. E eu acredito nisso. Quando a gente entende que nós vivemos não o nosso sonho, mas o sonho de Deus para nós, muda tudo. A gente se torna mais terno, mais grato e a gente vive essa realidade. E eu diria que Pedro foi essa pessoa. Então, leia para mim, Felipe ou você, Gil, o versículo 15 ao 20. Mateus 16, Isso. do 15 ao 20. É. Disse-lhes ele: E vós quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era Jesus o Cristo. Magnífico. Gol de placa de Pedro. Agora do 21 ao 23, gol contra de Pedro de placa também. Pode ler para nós, Felipe. Do 21 ao 23? É. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Um gol de placa a favor e um gol contra de placa. Será que Pedro se ensoberbeceu? Será que Pedro se envaideceu? A gente só sabe de uma coisa, que ele tomou uma dura do mestre no mesmo diálogo em que acabou de receber um grande elogio e uma grande promessa. Natureza humana falha, nossa natureza. A gente já vai chegar, a gente já vai trabalhar nisso lá na frente, tá bom, meus irmãos? Mas aqui demonstra muito como nós precisamos do auxílio de Deus, tá bom? Vamos lá na nossa apostila? Hoje a gente vai trabalhar aqui, continuando o material. Quero colocar aqui, nas semanas passadas, nós paramos ali na página de número 9. Página de número 9. Então, eu vou compartilhar aqui para vocês. Aqui, na realidade, na minha apostila é outro número. Deixa eu ver aqui. Isso, na realidade, aqui é a página de número 8. O desejo de servir. Deixa eu compartilhar aqui. Nós iniciamos a apostila falando sobre a encarnação da verdade, trabalhamos sobre esse primeiro ponto e agora estamos no segundo ponto, que é o desejo de servir. O capítulo 1 trabalha sobre a idoneidade de Jesus para ensinar, ou seja, toda a formação dele, toda a autoridade que ele teve, ele foi idôneo, ele recebeu uma autoridade acima de qualquer autoridade. Ele também, na pessoa dele, ele unia o lado divino mais o lado humano, e nesse lado humano ele era essa pessoa muito dedicada, que cresceu e realmente sobrepujou todos os seus limites para, quando fosse iniciar o ministério, realizasse com excelência, e assim ele o fez. E dentro da idoneidade de servir, ainda ele tinha o desejo de servir. E agora, aplicando tudo isso para a nossa vida, a importância
da docência, a importância de ser um discipulador, mas, sobretudo, ter esse desejo de servir. Deixa eu até fazer um comentário antes aqui com vocês, meus irmãos, que é muito importante. Quando uma pessoa serve numa empresa, ele está servindo ali, exercitando aquela função ou aquele trabalho. Qual é a motivação dele no trabalho? Vamos lá, vamos debater um pouco sobre isso, rapidamente. Dinheiro. O que mais? Dinheiro. O que mais? O que mais? Além do dinheiro, porque o dinheiro é o principal, concorda? É o principal. A gente trabalha pelo dinheiro, mas é só pelo dinheiro? Um filho de Deus tem que ser motivado a agradar a Deus servindo. Não, eu estou falando no trabalho, Dio, no trabalho. No trabalho, no seu trabalho, no trabalho, você é motivado pelo dinheiro, trabalho secular. Falando Entende? trabalho secular. E que mais que a gente é motivado? As conquistas, né? Os sonhos, Ou seja, os ideais, os ideais. Né? realizações. Dio, sua câmera, você pode abaixar um pouquinho mais? Está cortando muito seu rosto. Ou tá... Não, se não der, não tem problema. Fica tranquilo também. Isso, aí, ó. Aí. Tá parecendo que tá de castigo na escola, sabe? Quando tá de castigo. Aí. Então, voltando. Ideais, sonhos, projetos de uma infância, não é? Muitas vezes você sonha em ser um médico, sonha em ser um biólogo, sonha em ser um músico e atinge. Ou seja, foco. Existem muitos motivos que nos levam a ter, eu diria, o desejo de servir ou o desejo de ser útil. Pode ser motivações altruístas. Eu quero ser um bombeiro porque eu amo salvar vidas, não é? O médico, o enfermeiro, e aí vai, não é? Bom, só não vale aqueles trabalhos do crime, né? Eu, abrindo parênteses aqui, quando minha esposa, infelizmente, nós perdemos o nosso bebê, ela ficou muito ruim em virtude dos hormônios, e aí nós ficávamos dando o tempo todo para ela, e foi bem no meio da pandemia, e eu lembro que nós começamos a assistir uma temporada mexicana, né? Então, os traficantes mexicanos levam tão a sério o tráfico que eles, não, é o nosso trabalho, vamos lá para o trabalho. E eles, mãe, pede a benção, mãe, pede a benção, entendeu? E, e assim, a gente falava, oh, meu Deus do céu, porque assim, o crime, né? O crime é organizado, o tráfico. E eu lembro de um episódio, né, na temporada que assistíamos, que um grupo de terroristas queria usar os traficantes para passar arma nuclear entre o México e os Estados Unidos. Ele falou, não, eu sou traficante, mas não sou terrorista. Há uma grande diferença. Aí a, a pessoa que estava fazendo a negociação falava assim, mas qual é a diferença? Ele falou, eu vendo droga, eu não mato as pessoas, eu não destruo o mundo. Há uma grande diferença. Aí minha esposa dava risada para não chorar, né? Entendeu? Não vale esse trabalho, né? Mas assim, tem gente que até leva o trabalho errado como um trabalho. Que Deus tenha misericórdia, né, meus irmãos? Deus tenha misericórdia. É Mas eu igual o só fiz ladrão esse que falou que se comentário não aqui porque me roubar veio os a lembrança. polícias. Hã? É igual o ladrão que falou que se não roubar os polícias, não tem emprego deles, não tem trabalho, não tem o que fazer. Olha aí. Então, assim, eu só lembrei, assim, me deu um lápis agora, só para descontrair. Mas, assim, existem muitos motivos que criam desejo de servir numa profissão. Bom, e agora no reino de Deus? Quais são os desejos de servir? Aí, fala, Dil. Você estava falando que no reino de Deus... A maior motivação de servir o reino de Deus é agradar ao Mestre, né? Agradar ao Senhor, por gratidão. A maior motivação é a gratidão por tudo que Incomparável, né? é incomparável. A Mas minha maior motivação. quais outras motivações nós teríamos em servir como ministros? Vamos lá, Felipe. Além de agradar o mestre, né? Eu acho que o que mais me motiva, além de obedecer ao mestre,
Tudo gira em torno da obediência, né? Porque eu obedeço porque eu o amo, né? E cumprir com a vontade dele do que foi nos ensinado pela sã doutrina, né? Seria muito pouco só me ser motivado para herdar a vida eterna. A vida eterna é a consequência de uma vida já eterna, né? Então, eu sei que eu Mas só tenho dois caminhos, a vida né? eterna pode ser um fator também Sim, acho que decisivo, né? a minha primeira motivação foi não ir ao inferno, né? É, É não ir para o... Só tem dois caminhos. Foi me ensinado que existe só dois caminhos, não existe a terceira via. Ou é o inferno ou é a eternidade. Então, o primeiro passo é a eternidade. A partir do momento que a gente vai, então, pela primeira motivação, então aí a gente passa a conhecer Cristo. Então, aí, conhecendo o Mestre, a gente começa a ter outras motivações, né? Levar esse evangelho para outros, discipular outras pessoas, conhecer mais, se aprofundar mais daquilo que está nas Escrituras, né? Ou seja, ser mais íntimo do Senhor. Olhando os exemplos que nós tivemos de grandes profetas do Senhor, servos de Deus, e você fala, puxa, eu quero alcançar um pouco que esses homens alcançaram, né? isso aí. Ver exemplos, que nem o senhor citou Daniel esses tempos, por que homem, né? Ele, José, que exemplos maravilhosos, né? Você vê Deus chamando, né, o amado Daniel, né? Puxa vida, receber uma palavra dessa do próprio Deus é algo. Se o Criador do universo chama meu filhinho amado, puxa vida, é igual um pai. É, é, Ó, essa é a motivação. se infartar já está no céu, né? Mas é de infartar, né? É de Puxa, infartar. Enoque, o cara foi levado aos Né? céus. Deus falou: não, eu quero você para mim. Que homem era Não, esse? isso aí. Notem, parabéns. É isso aí. O amor a Deus, o desejo de ser útil, de obedecê-lo, de servir aos irmãos. Mas eu queria ser enfático agora numa coisa. É possível que muita gente, principalmente seminaristas e obreiros, pastores, missionários, ministros de uma forma geral, que acabam se perdendo no próprio desejo de servir. Como assim, pastor? Muitas vezes a motivação da pessoa é a autorrealização. Vamos pegar aqui, é uma pessoa que aprende a amar o irmão, aprende, mas ela descobre que na igreja ela pode ser útil. E aí ela tem o desejo de servir por autorrealização, porque ela se sente útil. Pastor Rai, não, isso não é brincadeira. A pessoa se sente útil. E o que há de errado nisso? No primeiro momento, nem, nada. Mas ali acaba podendo ser um engodo. Porque no momento que ela não se sente útil, aí ela não serve mais. É o caso da irmã que chegou para o pastor e disse assim: Pastor, o senhor me deixa hoje eu cantar um hino? Aí o pastor falou: Claro, filha. Aí o culto foi rolando, o pastor foi dando testemunho aqui, testemunho acolá, oportunidade daqui, de lá, e o culto ficou longo, e o pastor esqueceu e acabou o culto. E a irmã veio com uma tromba, sabe aquela de elefante? O senhor não me deixou cantar a Deus, pastor. Estou muito aborrecida. Aí o pastor olhou para ela e disse assim: Filha, me perdoa, mas pode subir no púlpito e cantar. E aí ela, mas vou cantar, o culto acabou. Aí o pastor disse para ela educadamente: Minha irmã, realmente eu esqueci da irmã. Mas se a irmã veio aqui cantar para Deus, ofereça. Parece bobeira, mas quantos são aqueles que a motivação é o feedback do irmão, não é Deus na sua essência? E aqui, meus irmãos, é um engodo de muitos ministros. Nossa, demais, demais. E demais, demais da conta. Demais da conta, porque assim, irmãos, a gente tem que lembrar que na igreja é um lugar onde a gente tem o feedback, onde as pessoas dão feedback, e muitas vezes esse feedback nos vicia. E na hora que a gente não tem, a gente naufraga. Eu É, vou dizer que o ministro, uma das máximas que a gente aprende no seminário é que a vida de um pastor é muito árdua. E eu diria, a vida de um pastor profeta é mais árdua ainda. E de um pastor bíblico, cristocêntrico, é mais árdua ainda. Ou seja, é uma vida solitária. Você terá feedbacks,
mas nunca à altura do que vai satisfazer o ego. Por quê? Porque o verdadeiro pastor é aquele que muitas vezes pode ter um terreno pela frente que seja menos pedregoso, mas muitas vezes a vida e a obra dele é com muito sacrifício. Seja ele quem for, aonde quer que ele esteja. Isso vale para o pastor ou para o missionário, porque são dilemas diferentes. No pastorado, o pastor vai ter os seus desafios nas igrejas. O campo missionário, o missionário vai ter os seus desafios no campo, nos corações endurecidos. Então, eu estou falando isso porque o desejo de servir parece algo muito simples, parece algo muito belo e muito ingênuo, mas não é. Eu quis dar essa ênfase aqui, porque aqui a gente vê que Jesus tinha o desejo de servir, cumprindo realmente o desejo e o amor de obedecer ao Pai. E depois de abençoar o próximo. E ele não se perdeu nisso, mas nós nos perdemos o tempo todo. Nós nos perdemos porque muitas vezes temos uma visão de ministério muito mais, eu diria, infantil do que realmente ela é. Ou ora, uma visão de ministério com muito mais vaidade, pode ver. As pessoas não sabem lidar com a sua vaidade e também não sabem lidar com os embates que vêm. Então, assim, de fato, o desejo de servir, ao mesmo tempo que é algo maravilhoso e devemos ter, a gente tem que blindar o nosso coração contra nós mesmos, contra as vaidades, contra as motivações erradas e ter referenciais enormes para a gente não se perder do caminho. Por quê? Porque nós não sabemos como será o nosso ministério. É por essa razão que alguns pastores escolhem o caminho mais leve e mais doce, que é o caminho de nunca criticar ninguém e nunca falar nada que magoe. Aí eu digo, no primeiro momento é verdade, mas ele não vai conseguir agradar a Deus durante muito tempo agindo assim. Eu me lembro de um seminarista que chegou a certa ocasião e falou assim, pastor, eu estou lendo um livro que mudou a minha vida. Eu falei, é mesmo, irmão? Qual é? Ele falou, é o livro X. Ele me deu um livro de autoajuda, deu o nome, e disse assim, esse livro está me ensinando como lidar com as pessoas. Ou seja, nunca falar coisas que as pessoas não queiram ouvir. Eu estou me dando bem com todo mundo, pastor. E aí eu dei risada para ele, com ele, né? Falei, filho, mas tem certeza que é isso que você está escolhendo para a sua vida? Me entendo, tem aqueles homens e mulheres que são chatos atômicos, né? Então, não estou dizendo isso. Não é que você vai ser a pessoa mais inconveniente, mas não tem como você servir e ser um instrutor e ser ter idoneidade no seu ensino sem pontuar tudo, pontuar as coisas boas e pontuar as coisas difíceis. Pode ver que Jesus era essa pessoa equilibradíssima. E o desejo de servir dele era equilibradíssimo. E o desejo de servir dos apóstolos se tornaram equilibradíssimos. E é isso que a gente tem que almejar. Porque muitas pessoas podem ver, elas acabam indo para o campo político. Podem ver que a crise que a Igreja Batista, a denominação Batista do Sul dos Estados Unidos está passando foi o quê? Acordos políticos dentro da denominação. E isso a gente vai ver o tempo todo. E a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não se perder. E aqui eu queria só dar mais um texto que está lá em Filipenses, capítulo de número 2, do 19 ao 24. E eu gostaria de dar a ênfase aqui de Paulo, quando ele cita Timóteo, porque essas palavras de Paulo realmente são palavras de Paulo guiado pelo Espírito Santo, endossando Timóteo, mas não é apenas de Paulo a Timóteo. É do Espírito Santo a Timóteo. E eu ouso dizer que os apóstolos também eram pessoas deste calibre. Tanto é que eles foram separados por Jesus, como Timóteo foi separado pelo Espírito Santo de Deus para ser auxiliar de Paulo. E eu quero deixar aqui esses versículos, por quê? Guardem isso, irmãos. Guardem isso. Como que um ministro, como que um obreiro tem que servir numa igreja local? Essa é a premissa. Essa é a premissa. E a gente vai ver aqui. Acharam? Sim. Então, pode ler para nós do 19 ao 24, Gil? Filipenses? Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo,
o mais breve possível, a fim de que eu mesmo sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tem de igual sentimento que, sinceramente, cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é de seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois servir ao Evangelho, junto comigo, como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. E estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Meu irmão, meus irmãos, prestem bastante atenção. Como que a gente tem que blindar o nosso coração para servir? Na semelhança de Timóteo, como era na semelhança de Paulo. Ser alguém que não busca os seus próprios interesses. Guardem essa frase. Aqui está o segredo de obreiros aprovados e de ministérios frutíferos e realizados. Como assim, pastor? Um obreiro, um seminarista, um professor de escola bíblica, um músico, um ministro, um pastor, um missionário, um evangelista, qualquer um, quando ele vai servir no reino de Deus, ele não pode buscar os seus próprios interesses. Como assim, pastor? Ele prioriza os interesses de quem? De Deus e dos demais. Ele não busca os seus próprios interesses. Ele busca servir ao próximo, fazendo com que aquilo que é bom ao próximo ele realiza. Logo, é óbvio, ele está fazendo a Deus e é servindo ao próximo que nós fazemos a Deus. Quando nós buscamos o bem-estar genuíno do outro, nós estamos demonstrando que nós não estamos buscando o nosso próprio interesse. Parece simples isso, mas não é. No dia a dia do ministério, vocês verão isso com muita frequência. Pessoas que fazem a obra sempre buscando seus próprios interesses. Servem numa causa sempre buscando seus próprios interesses. Quando eu sirvo buscando os meus próprios interesses, eu já não estou me baseando nessa idoneidade do serviço cristão. Por quê? Porque Jesus não veio satisfazer os seus próprios interesses. Pelo contrário, ele veio nos salvar. Os apóstolos foram separados para quê? Para também realizarem essa obra, assim como Paulo e Timóteo. Tá bom, meus irmãos? Beleza? Tranquilo até aí? Beleza. Pastor, Oi, Felipe? Talvez seja esse um dos motivos pelo declínio da igreja após o século IV, né, quando se tornou parte do Estado, né, que passou a assumir os interesses do Estado romano, né, e todo o Império. Então foi se declinando, e hoje, se a gente pega nos dias modernos, é tanto líder que só faz, entre aspas, as obras de Deus pelo próprio interesse, por isso o declínio, né? Um monte de baboseira que está surgindo no meio da igreja. Exatamente. Eu fui enfático aqui, filho, porque muitas vezes, no dia a dia, a gente vai se deparar com isso, com pessoas que buscam só os seus próprios interesses. Ou seja, se é do meu jeito, eu faço. Se não é do meu jeito, eu não faço. Percebam, se é no trabalho, você tem a motivação. Qual é o trabalho? Qual é o desejo de servir no trabalho? A sua recompensa, a sua autovalorização, tudo nobre. Só que no reino de Deus, mesmo que a gente seja recompensado pela vida eterna, mesmo que a gente tenha autos realizações, mesmo que Deus nos use como instrumento, muitas vezes a gente se perde, porque a gente começa a fazer tudo aquilo que é do nosso interesse. Aí, se é do meu interesse, e se eu estou tendo projeção, eu faço. Se eu não estou tendo projeção, eu não faço. E é aqui a causa da queda de muitas pessoas. Podem ver que os judeus, nos dias de Jesus, a escola dos fariseus, dos saduceus, buscavam seus próprios interesses. Podem ver que os falsos profetas do Velho Testamento buscavam seus próprios interesses. Podem ver que essa é uma tensão sutil que destrói um ministro ou o faz ser aprovado. Porque, assim como você falou, Felipe, há pouco, sobre o desejo de obedecer,
quando a gente realmente obedece sem reserva, a gente não busca o nosso interesse. A gente busca o interesse de Deus. E é por isso que a gente acaba tendo resiliência. Porque mesmo esmiuçado, quebrado, detonado, a gente fala para Deus, tá bom, Senhor, tá muito difícil. O ministério pastoral é muito árduo, o ministério da igreja é muito árduo, mas eu vou continuar. Por que nós damos um passo além? Porque não estamos buscando o nosso próprio interesse. Senhor, eu fui ferido, eu fui traído, eu estou despedaçado. Aí a gente fala, amém, Senhor, me dá força. Por quê? Porque a gente não está buscando o próprio interesse. Podem ver que Jesus tinha idoneidade de servir. Por quê? Porque ele realmente era essa encarnação da verdade, mas ele tinha um desejo profundo de servir, aonde ele glorificava a Deus, Pai, e aonde ele servia o próximo com amor. Mesmo aqueles que o feriram, o crucificaram, ele ainda olha com compaixão e diz, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Ou seja, irmãos, guardem isso. Timóteo, aqui nessa fala à igreja de Filipos, ele está dando uma lição. Essa lição, irmãos, é uma pérola. Guardem isso. Essa parte inicial aqui da nossa aula, eu diria, é um divisor de águas. Vocês vão conhecer muitas pessoas, inclusive no ministério. Guardem. Vocês vão ver, por exemplo, muitos conchavos pastorais onde, enquanto você é útil para o pastor, ele te trata bem. No dia que você não é mais útil, ele te descarta. Isso é o quê? É buscar o seu próprio interesse. Porque um verdadeiro pastor, uma verdadeira denominação, ou verdadeiros pastores, eles vão cuidar um dos outros, mesmo quando não é o seu próprio interesse. O mundo pensa em realizar os seus interesses, mas o reino de Deus não pode viver com base nessa matriz, porque é antagônico. É antagônico. Então, enquanto pastores buscam só os seus próprios interesses, eles já estão dizendo, olha, a gente está pegando uma ferramenta mundana e trazendo para dentro da igreja. Parece sutil, meus irmãos, mas não é. Parece algo simples, mas também não é. Vocês vão ver na experiência de vida ministerial muitas vezes isso. Pessoas se doando numa causa, financeiramente, em trabalhos, mas no momento em que elas não têm mais projeção, elas falam, tá bom, agora eu não faço mais, eu não sirvo mais, eu não dou mais. Por quê? Porque ela não está fazendo mais o seu próprio interesse. Já que eu não estou fazendo mais aquilo que me gera interesse, então eu não participo mais, eu boicoto, eu não estou mais na visão. Está entendendo? E servir no reino é viverem como Timóteo, é não buscar o seu próprio interesse. Por isso que Paulo, irmão, guardem isso, aqui não é Paulo recomendando Timóteo, tá? Eu amo fazer essas afirmações. Aqui é o Espírito Santo validando a vida de Timóteo, usando Paulo como uma ferramenta. Paulo, vai lá e diz para Timóteo. Entendeu? E aqui podem ver que o próprio Paulo também foi afirmado pelo próprio Espírito Santo, porque ele é como eu, que não busca os seus próprios interesses. Eu não vejo a hora de ter e enviar ele, porque ele vai me trazer... Ou seja, guardem isso. Então, no mundo, no trabalho, nas ONGs, você pode até buscar os seus interesses, mas no reino de Deus, a máxima é não buscar os nossos próprios interesses, e sim os do Pai, e sim os do Reino. Amém? Amém. É a Querem máxima que comentar Jesus, alguma coisa? a máxima que Jesus nos ensinou no próprio carta aos Filipenses, né? Cada um considere o outro superior a si mesmo. Então, eu tenho esse ensino do Espírito Santo sempre na minha vida, desde quando o Senhor me convidou há muitos anos atrás para liderar o Ministério de Louvor. Foi esse texto que veio ao meu coração, e é considerar o outro superior a mim mesmo. Estou para servir o meu Deus e servir ao meu próximo. Não estou aqui pelos meus próprios interesses, é para servir, sempre servir. Isso aí, filhote. Que Deus te ajude, conserve isso na sua vida, na vida do Gil, do Dione, de todos aqueles que participarem dessa aula, porque é muito fácil a gente se perder no caminho, viu, irmãos? Eu estou dizendo aqui, irmãos, eu fiz 25 anos de ministério oficial. No meio do ano desse ano, eu vou fazer 27 anos cuidando da igreja. É muito fácil a gente se perder, é muito fácil a gente se magoar, é muito fácil a gente se ferir. E é a nossa natureza, em conflito conosco mesmo.
E como que a gente sabe que a gente está vencendo em meio aos trancos e barrancos? É porque muitas vezes, mesmo ferido, destruído, magoado, arruinado, você olha e fala, não, Senhor, me dá força para ir, mais uma vez, cuidar dessas pessoas, ajudar aquelas outras, aquela que me traiu ou me feriu. Amém, me ajuda, Senhor, a amar, me ajuda a receber, quando a pessoa vem e fala, pastor, me dá mais uma chance, você está destruído, você fala assim, puxa vida, essa pessoa já me feriu tantas vezes. Eu tive algumas pessoas assim, irmãos, que, que realmente deram muito trabalho no meu ministério. E todas as vezes que elas chegaram e me perdoa, tá bom, meu irmão, tá bom, meu irmão. Então, assim, não é fácil isso. Por que a gente continua a fazer? E não estou falando aqui que eu sou o melhor, não, meu irmão. Eu tenho muito que crescer e aprender nesse caminho. Mas é o desejo de não buscar o seu próprio interesse. Porque no dia que a gente busca o nosso próprio interesse, a gente fala: não, 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 não dá mais. Não é que você não possa fazer isso. Pode ver que Paulo fez isso para João Marcos. Não, não, não vou viajar com você. Aí Barnabé e Paulo discutem. Não é isso. Ali ele estava tomando uma decisão. Mas podem ver, Paulo não amaldiçoou João Marcos. Paulo não se rancorizou com João Marcos. Paulo era essa pessoa tão resolvida que ele só falou: olha, não dá para a gente caminhar. Deixa eu contar uma história rapidinho aqui, 1 minuto. Logo depois do início do G12, o G12 também veio para a Convenção Batista Nacional. E logo depois de algum tempo, o próprio pastor Enéas, que tinha validado a permissão das igrejas que desejassem entrar para o G12, ficassem e fizessem como elas bem entendessem, pouco tempo depois o pastor Enéas já mudou a opinião dele, porque o pastor Enéas Tonini foi humilhado pelo César Castelhano, e o pastor Enéas Tonini, como um homem de muita decisão, falou assim, então eu não quero mais nada. Porque o pastor Enéas Tonini teve uma reunião com o Castelhano, César Castelhano, ou Castellanos, e no Ibirapuera, se eu não me engano, e aí ele falou assim, olha, eu gostaria de usar o seu material e aplicar na nossa denominação. Aí o Castelhano fez assim, ele pegou os 12 livros e fez assim na mesa, segundo o pastor Ernesto Tonini. Ou é tudo ou é nada. Ou o senhor entra na visão 100% ou não entra em nada. Pastor Enéas, um homem experientíssimo, um homem maduro, um teólogo, um avivalista, um escritor. Na hora que ele viu isso, ele notou o seguinte: se aquilo que eu estava vendo como algo de bom, agora eu já noto que tem coisas que é errado. Porque um homem de Deus, irmãos, ele jamais põe aquilo que Deus deu para ele como a visão correta de Deus para todos os outros. O homem de Deus, ele é humilde por si só. Ele diz, olha, eu aprendi assim, se for útil para você, que Deus abençoe. Ele não é arrogante. Então, no momento que o pastor Enéas teve essa experiência, ele disse assim, então, ou é tudo ou é nada, então a partir de hoje para mim é nada. É isso que eu falei, pastor Enéas era... E quando ele passou por essa experiência, ele já redigiu um texto, nos reuniu na Barra Funda, uma reunião pastoral, e contou para todos os pastores. E quando ele contou para todos os pastores, dentro do meu coração, aquelas dúvidas foram esclarecidas, eu falei, amém. Então, ótimo, eu já estava muito aborrecido com o G12, já tinha até falado para ele várias coisas. E aí, pouco tempo depois, teve uma igreja aqui em Ferraz que ela se enveredou para o G12 e virou irmão, balaio de gato. Foi um pandemônio. E foi eu e mais alguns pastores resolver o problema daquela congregação, que não era nem uma igreja. Era uma congregação de 15 pessoas, mas estava totalmente rachada, um querendo atacar o outro, e os pastores tentando apaziguar. E eu lembro que eu fazia parte da comissão. E ali irmãos, sabe esses momentos que o Espírito Santo te usa? Eu tive uma ideia no meio do pau comendo solto. Eu falei assim, pastor, esposa, irmãos, deixa eu dar uma palavra, pastores da associação. Eu falei assim, pastor, o senhor acredita de todo o seu coração que o senhor está fazendo certo? Porque o pastor queria levar a congregação para o G12 e muitos da congregação, a maioria não queria. Ele falou, eu acredito. Eu falei, então, se o senhor acredita de todo o seu coração, então libera o povo para eles seguirem a sua vida e o senhor vai para o seu caminho e eles seguem o caminho deles. Porque, irmãos, aí perguntei para os outros irmãos, vocês acreditam de todo o coração que o pastor está equivocado? Acreditamos. Falei, pois bem, irmãos, tão simples. Pastor, quem é que está favorável aqui ao pastor? Aí 3, 4 levantaram a mão. Amém. Acompanhe o pastor. Quem não está
favorável. Pois é, vocês precisam agora de uma igreja, precisam agora de um pastor, precisam agora de uma orientação. Aquela tensão, irmão, todinha, aquela briga foi resolvida ali naquela instrução. Falei, pastores, os pastores estão de acordo? Porque aqui estão querendo quem fica com a cadeira, com o banco, com o prédio não, que era até um salãozinho alugado, sabe? Não, pastor, segue a tua vida ou aqui ou em outro lugar. Irmãos, seguem a tua vida, deixa o pastor. O que vocês precisam fazer agora é simplesmente um orar pelo outro e um abençoar o outro. O pastor não ser excomungado por vocês e você, pastor, não excomungar os irmãos. São opiniões diversas. Chegamos a um consenso? Foi como se quebrasse uma cegueira em todos. E os pastores ali ficaram assim meio boquiabertos com aquilo que eu falei. Eu fiquei mais feliz porque eu me senti um instrumento na mão de Deus, né? E aí eu falei, amém, pastores, amém. E assim, eu não vou aqui. E aí oramos e encerramos a reunião. Um grupo foi para um lado, outro grupo foi para o outro. Nós voltamos para a nossa associação e tivemos. Tem vezes que a gente tem que ser resolvido. Percebam, muitas vezes o fato de a gente ter uma opinião contrária não é que a gente não está buscando, a gente não está, eu diria, cumprindo esse princípio de não buscar o nosso interesse. Tem vezes que a gente não concorda. A gente tem que ser honesto na discordância. Ó, irmão, não dá para caminhar com você. Nenhum problema, não quer dizer que você está buscando o seu próprio interesse quando você não tem o mesmo credo. É simples. Estão entendendo, irmãos? Tem vezes que a gente precisa, assim, ser facilmente resolvido. Mas tem vezes que a gente gosta de ficar nas rixas, porque parece que as rixas alimentam o nosso dia, né? É que nem fofoca. Fica alimentando o nosso dia a dia. Vamos lá, irmã. E a gente, parece que a matéria-prima da nossa vida é a fofoca, é o combustível que queima. Não, a gente tem que ser resolvido, que essas coisas só acabam com a gente. Então, irmão, guardem isso, que parece bobeira, mas não buscar os seus próprios interesses vai ser o maior desejo de servir. Tá bom? Quer falar alguma coisa, Gil? Quer falar mais alguma coisa, Felipe? Não. Então, Ô, tranquilo. pastor, Tranquilo. Então, vamos para o nosso livro? Assim, dá para levar esse assunto até mais além, né? É um assunto tão atual em relação, não aos reformados, né? Mas hoje é tão comum a gente ouvir falar nessa teologia da prosperidade e partindo para esse lado, né? Isso se torna até mais intenso, né? Sim, Servir por interesses. sim, não tenha dúvida. Pô, isso é dificílimo, parece ser fácil, mas é dificílimo. Muito difícil, Gil. É muito difícil, porque na prática a gente muitas vezes não sabe como resolver essa tensão, entendeu? A gente não tem assim, vamos falar aqui, uma coisa na prática é a gente sentar aqui na aula de teologia e outra coisa é no dia a dia. E vou até dizer uma outra coisa, Gil. Tem vezes que nós, como pastores e líderes, precisamos dar a mão à palmatória, porque podemos estar errados em algum ponto. Mas tem pessoas que elas são tarefas motivadas. No capítulo 2 eu vou estar trabalhando bastante. Não sei se hoje vai dar tempo, que eu vou ter que terminar a aula mais cedo. Mas no capítulo 2 a gente vai estar falando sobre temperamentos. Tem pessoas que são automotivadas. Só guarda isso. E tem pessoas que são tarefas motivadas. E aqui, meus irmãos, discernir entre essas duas coisas é dificílimo. Por quê? Porque o tarefa motivado, ao mesmo tempo que ele pratica algo porque ele se sente bem, ele tem que ser desprendido do quê? De buscar os seus próprios interesses. Mas ele só tem interesse e desejo em servir quando ele está em evidência. Ou seja, é uma tensão muito difícil de lidar. Porque uma pessoa automotivada, é como o nome já diz, ela é conduzida por um ideal. Qual é o ideal? Deus, a santidade. Ela não precisa de fazer uma obra. Mas uma pessoa tarefa motivada, ela se motiva por tarefa. Você tira a tarefa dela, você acaba com ela. Ou seja, você tem que ensinar ela, que é tarefa motivada, que é uma nobreza maior, que é a automotivação, que tem que nutrir a tarefa motivação.
Ao mesmo tempo, automotivado, que parece ser muito lindo, muito platônico, muito... Também tem um caroço de angu aqui. Porque muitas vezes a pessoa é tão automotivada que ela fala, eu não preciso provar para ninguém que eu sirvo a Deus. E ela não faz nada na igreja. E não dá um centavo. É verdade, porque ela é tão auto-resolvida e automotivada que se ela está evangelizando na rua, ela fala, estou fazendo a obra, o pastor está pedindo para fazer as coisas, o pastor está viajando, eu já estou fazendo a obra, quem é ele para me mandar em mim? Ou seja, é uma pessoa dificílima também. Mas ela é uma pessoa, se essa pessoa tiver um pouco mais da maturidade bíblica, ela vai se integrar na vida da igreja com mais facilidade. Por quê? Porque ela vai enxergar que há muitas coisas na igreja que precisam ser feitas. Então chega uma hora que ela se quebranta. Mas tem esses automotivados egoístas também, que são automotivados, ou seja, buscam servir e buscam o seu desejo, mas se perdem com eles próprios. E é difícil. Percebam, irmãos, pastorear é arte. Aqui nós estamos tendo uma aula, mas no dia a dia é dificílimo lidar com essas tensões, lidar com os corações, lidar com os desejos. É muito difícil. Por isso que pastorear não é profissão. Pastorear é ofício, é sacerdócio. Você vai aprender em loco fazendo. Não é aqui no seminário, entendeu? E aí é muito difícil, porque tem hora que você enxerga algumas coisas, tem hora que você não enxerga, tem hora que você acha que é uma coisa, e tem hora que você está convicto de que a pessoa tá retalhando, e muitas vezes não, a pessoa tem uma doença crônica que você não sabe. E a pessoa te retalha, mas é fruto do quê? Da carência da pessoa na doença crônica que ela tem. É muito difícil, é muito difícil. Em psicologia pastoral, a gente vai trabalhar com mais detalhe nessas questões. Mas é muito difícil você discernir uma coisa da outra. É muito difícil. E eu digo por isso que a gente precisa da oração da igreja, precisa do apoio da igreja, precisa do apoio dos obreiros. Porque, irmãos, é muito difícil. Imagina, o pastor ele já está numa tensão. Aí ele ainda tem um grupo de obreiros que na hora que ele mais precisa, vem sobre ele, desce a lenha no pastor. O pastor desanda. Ele tem hora que até mesmo quando ele erra, e ele não erra com intenção de errar, ele erra porque ele tentou fazer o que era certo, os obreiros têm que ser mais flexíveis, falando, não, pastor, vamos lá, pastor, o senhor tentou, tem que ser um pouco mais dosado, porque, irmãos, não pense em vocês, tem ovelha que pesa a mão no pastor, nas críticas, nas ofensas, na humilhação. Enquanto você o ajudou durante a vida toda, você foi, que nem o pastor Bill Hybels diz, a sua foto está na carteira da pessoa. Na hora que o pastor começa a fazer coisas que a pessoa não quer, tirar ela de postos, de cargos, a primeira coisa que a pessoa faz é pegar a foto da carteira e rasgar. E é assim que acontece. E se rasga a foto, meu irmão, imagino que não fala por detrás, entendeu? E aí, irmãos, aí você precisa de obreiros maduros do teu lado, porque tem hora que se você errar de propósito, ou mesmo errar, você precisa de ser amparado. Por isso que um pastor, ele não consegue pastorear sozinho. Ele precisa de homens como Timóteo, que são fiéis e leais para Paulo. Por isso que Timóteo era esse menino brilhante para Paulo. E Paulo para Timóteo, entendeu? Tá bom, meus irmãos? Esse assunto é lindo, vai longe aqui, tá? Você vê, eu gastei muito mais tempo que imaginei. Vamos lá. Desejo de servir. Pode ler para nós, Felipe. Deixa eu achar aqui. Não, tá aqui na tela. Tá dando para ver? Tá boa? Tá bom para você? Tá bom, tá ótimo. Tá. Um dos elementos essenciais para a qualificação de um professor é o interesse que deve ter pelo povo e o desejo de servi-lo bem, de ajudá-lo. Sem esta qualidade, o mestre será como um metal que soa, ou como um símbolo que retine, muito embora conheça bem a Bíblia, o discípulo e os métodos de ensino. Nada pode suprir a falta de interesse pelo bem-estar de nossos semelhantes. Saber enfrentar uma grande classe, possuir boas estatísticas ou conhecer de sobejo os melhores métodos de ensino não constituem substituto apropriado para aquele profundo interesse que devemos ter pelo próximo. Ótimo, dá uma pausa até aí. Deixa eu só dizer uma coisa para vocês, irmãos. O que vocês acham de um obreiro que serve na igreja por pura vaidade? E você sabe que ele é vaidoso, que ele é egocêntrico e
e tribal, e aí você se posiciona dessa forma. Você é o líder dele e você descobre. O que você faria? Seja honesto. Difícil, né? Qual é o seu desejo quando você encontra uma pessoa que faz tudo isso? É o quê? Na verdade, ele é um tolo, né? Tá fazendo isso pelos motivos errados. Mas eu não sei se eu o abordaria para falar francamente o que ele está fazendo, né? Não sei se eu o abordaria. Sabe, né? Tá bom. Então vamos melhorar esse cenário, Gil. Aí você, então, é o líder, você vê que o seu ministro de música é vaidoso, é tribal, tá? Aí você nota e você começa a notar e você fala assim, opa, eu vou pôr o Felipe aqui, porque também é ministro de música, aí já começa uma guerra no louvor. E aí você vê que é pura vaidade, pura carne. Seja honesto, qual é a sua vontade de fazer? O que você faria com relação a essa situação e etc e tal? Eu já lidei com situações assim, inclusive atualmente até tem situações assim onde nós congregamos, eu percebo. Mas a vontade é corrigir, né? Você falar, Aí você chamar. corrige. Aí você corrige e a pessoa não te dá ouvido. Ah, não, aí a vontade. Na Tá verdade, entendendo? Tá você, entendendo? você, Eu você tá passei metendo por a uma sua mão num experiência. vespeiro, né? É um vespeiro. É um problema. É um É problema. um Estou problema. falando tudo isso porque, assim... E aí você identifica que ele está fazendo a obra por pura vaidade, por pura soberba. Aí o que acontece? Seja honesto conosco. Dá vontade de deixar fazer a obra? É claro que não. Qual é Não. a nossa vontade? É Sai deixar daí, de irmão. banco para ver se realmente ele vai querer continuar. É tirar o jagunço do lugar, não é? É, exatamente. É chegar nas escrituras, ó, irmão. O que você está fazendo, segundo as escrituras, está errado. Ou você melhora, ou você vai Tá ter que. fora. Ou melhor ou Você tá vai ter fora, que. rimou, né? Você vai ter que comer um quilinho de sal um pouquinho mais, esperar um pouquinho mais. Então, você vê, é isso aí, Felipe. Mas por que eu estou falando isso? Eu tive uma lição do Espírito Santo que foi uma das que mais me marcou na minha vida. Eu passei por uma situação muito difícil, uma certa época, e a minha vontade era conhecer algumas pessoas muito vaidosas, nesse quesito, a minha vontade era impedir que eles fizessem a obra, depois de um certo período de muito desgaste. E quando eu estava lendo as Escrituras, o Senhor me destruiu. Me destruiu. E sabe qual foi a passagem? A passagem foi aquela que Paulo fala que muitos pregam o evangelho por vanglória e outros pregam o evangelho porque realmente estão pregando. E aí o apóstolo Paulo diz o que sobre isso? Vocês lembram dessa passagem? Contanto que preguem, né? Lembram disso? Lembra, Júlio? Sim. E aí o apóstolo Paulo fala assim, que deixem pregar o evangelho. Ali Deus me destruiu. Ali Deus me destruiu. Porque o Raimundo queria dar um jeito de censurar, porque eu tinha, não só eu, mas um grupo, o Felipe talvez está lembrando do que se trata, e a gente tinha mais do que matéria-prima das imensas vaidades e das imensas dificuldades que essas pessoas nos causaram. Mas aí o Senhor disse, se estão pregando por vaidade, que pregue o evangelho. Em outras palavras, Paulo estava dizendo o seguinte, mais do que a vaidade da pessoa é o evangelho ser proclamado. Porque o evangelho sendo proclamado, vidas podem ser salvas. Da vaidade do jagunço, Deus vai cuidar. Simples assim. E ali Deus me ensinou uma pérola no ministério. Dos vaidosos eu cuido. Amém. Simples assim. Parece fácil, né? Mas foi difícil, porque imagina, eu fui o alvo de muitas dificuldades com relação a tudo isso. Mas eu tive que aprender e dar a mão à palmatória a quem, meus irmãos? A Bíblia Sagrada. Deus está certo. E o apóstolo Paulo, guiado pelo Espírito Santo, estava passando um princípio mais elevado do que o Raimundo pensava.
Glória a Deus. Né? E eu tenho procurado pôr em prática isso desde então. A igreja é um ambiente de transformação, né? Em algum momento eles podem ser alcançados pela palavra e mudarem. E exatamente. E se não forem, quem vai puni-los é Deus. Amém. Não somos nós. Tá bom? Vou parar a gravação aqui, tá bom, meus irmãos?